Atos de multidão acionam a responsabilidade objetiva do Estado? O que é o tal do risco integral? E mais, o Estado responde por atos do Legislativo? É isso que você vai saber na aula de hoje. Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. O nosso tema de hoje é responsabilidade civil do Estado, ou também chamado responsabilidade extracontratual do Estado, e vem ali do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. A nossa pergunta é se os atos de multidão acionam, né, ali a responsabilidade objetiva do Estado. Tudo isso por conta dessa grande questão da CESP que você vai ver comigo agora. Olha lá na tela. Tá assim. Um numeroso grupo de pessoas... Marca aí, quanto tempo demora para ler esse enunciado, ó. Um numeroso grupo de pessoas se reuniu no centro comercial de determinada cidade para protestar contra a precarização dos hospitais locais. A agitação e a hostilidade dos manifestantes fizeram que lojistas do local acionassem um órgão de segurança pública competente para a necessária assistência. Os agentes não apareceram em vitrines de lojas do centro comercial, foram apedrejadas. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. E aí vem a perguntinha. Em regra, os atos de multidão ensejam a responsabilidade objetiva do Estado em razão do dever de vigilância permanente da administração pública. Na hora da prova da CESP, tente primeiro ler o enunciado e, se precisar, você vai no texto, porque você teria perdido todo esse tempo que você marcou aí na sua tela só para ler um assunto inútil, porque o enunciado já fala lá embaixo, os atos de multidão, ok? Então vamos lá. Atos de multidão acionam a responsabilidade objetiva do Estado? A resposta é não. Por quê? Porque, em regra, a administração pública não pode estar em todos os lugares. Ela vai se valer daquele princípio da reserva do possível. Olha, estou fazendo o possível, mas eu não tenho quantitativo suficiente de recursos, eu não tenho um efetivo da polícia suficiente, tá? Para que haja uma responsabilização estatal nesses casos, seria necessário acionar a ideia de responsabilidade subjetiva e demonstrar que, podendo ter feito algo, o Estado não fez, tá certo? Então, em regra, não ensejam a responsabilidade objetiva estatal, beleza? Ótimo. Que mais? A questão da FCC mais recente sobre responsabilidade objetiva conversou com o tema objetiva integral ou a objetiva pelo risco administrativo, ou seja, risco administrativo ou risco integral. Quando uma decisão judicial entender por impor a um ente público responsabilidade objetiva integral ou responsabilidade objetiva pura, que é outro nome, significa que não vai poder... o Estado não vai poder alegar aquelas excludentes de responsabilidade do risco administrativo. Então, nos casos de terrorismo, nos casos de dano nuclear, a administração pública não pode alegar que há excludente de responsabilidade, tal qual culpa da vítima, caso fortuito, força maior, tá certo? Professora, dano ambiental também entra nessa? Dano ambiental não entra aqui no mesmo sentido que a gente fala de terrorismo e de dano nuclear, porque veja bem, o Estado, tá? Tava lá quietinho na dele, era um domingo, tava à toa, e aí alguém lá longe deixa vazar um material radioativo, né, e contamina o meio ambiente. Material radioativo tipo kryptonita, né? A criptonita do super-homem. Qual mais outro? Olha lá, igual aconteceu com o Césio de Goiânia, tá bem? Então pensa bem, derramou lá. O Estado fala assim, eu não estava fazendo nada, foi culpa exclusiva da vítima. Ele não pode alegar isso porque se trata de dano nuclear e o Estado é que vai ter que indenizar. Estado em sentido genérico, o poder público. Ou se não, aconteceu um terrorismo numa aeronave brasileira lá no aeroporto, lá longe, do Estado estava aqui quietinho no domingo e ele vai ter que se responsabilizar porque é ato de terrorismo. Agora, olha o terceiro caso, uma empresa causa lá o rompimento de uma barragem, derrama lama numa cidade inteira, não é o Estado que responde. A responsabilidade objetiva é da empresa. Então, não confundir o tema responsabilidade objetiva do direito administrativo, decorrente do artigo 37, parágrafo 6º, com aquele decorrente do direito ambiental,
ou do direito do consumidor, tá bem? Mas, de todo modo, a pergunta aqui é: se ocorre essa responsabilização integral, significa que a administração pública não poderá alegar as excludentes de responsabilidade. Isso se encontra aí na nossa letra A, que é inclusive a nossa resposta. Na B de bola fala que o agente público já teve a sua culpa demonstrada. Não, a culpa do agente público vai ser vista depois na ação de regresso contra o agente público, tá bem? Então não é o caso. Letra C. Não houve comprovação de culpa ou dolo. Não precisa haver comprovação de culpa ou dolo, porque a responsabilidade é objetiva. Letra D. É admissível apenas a alegação das chamadas excludentes de responsabilidade. Ao contrário, nesses casos de responsabilidade integral, não se admite a alegação de excludentes de responsabilidade. Não se poderá discutir preço ou legalidade formal do referido processo. Não tem nada a ver aqui com a história, inventaram aí. Tem que ter 5 alternativas, inventa uma coisa para a letra E. Então, não. Então, o que significa que a responsabilidade é pelo risco integral? Significa que não se admite a excludente de responsabilidade, ok? Que é tradicional lá para a teoria do risco administrativo. Quer saber mais sobre teorias do risco administrativo integral e sobre responsabilidade objetiva? Acompanhe também a nossa série aí de aulas teóricas, tá bem? Bom, e o que a FGV colocou? Colocou que uma Assembleia Legislativa aprovou uma lei estadual declarando uma determinada área de utilidade pública para fins de desapropriação. E por não concordar com a desapropriação do seu imóvel, o particular ficou chateado pra caramba. Isso mesmo, por ter perdido a oportunidade de vender o imóvel, que chato e tal. E aí ele vai querer acionar esse Estado pela aprovação de uma lei que o prejudicou. Quando a gente fala sobre a incidência da responsabilidade objetiva do Estado, nós estamos falando dos atos administrativos propriamente dito, como produto final da ação, né, de executar, ou seja, do poder executivo propriamente ou nas funções atípicas dos outros poderes. Quando você pensa na função típica do legislativo, que é legislar, ou quando você pensa na função típica do judiciário, que é julgar, aí você não tem necessariamente a responsabilidade objetiva estatal. Pode ter, sim. No caso dos atos legislativos, e quando vem assim na prova, leia-se as leis aprovadas pelo Poder Legislativo, você tem a possibilidade de responsabilidade objetiva quando a lei é declarada inconstitucional ou nas leis de efeito concreto, que é a hipótese apresentada nessa questão da FGV. A lei não está dizendo regulamento, blá, blá, blá. Está dizendo desapropria o imóvel do Joaquim. Então, nesse caso, como se fosse um ato administrativo, a gente pode acionar a responsabilidade estatal. Nos casos do judiciário, são aquelas hipóteses de erro de julgamento, condenação além do tempo, etc., que a gente depois discute mais na aula teórica. Vamos ver as assertivas da nossa questão FGV. A. Não incide a responsabilidade civil do Estado, seja objetiva, seja subjetiva, pois o ato legislativo, por sua natureza, não é suscetível de ensejar pleitos indenizatórios. Em regra, tudo bem, mas não é absoluta essa assertiva. B. Não incide a responsabilidade civil do Estado, seja objetiva ou subjetiva, pois o ato do legislativo está sujeito apenas a controle de constitucionalidade. Já disse que não, que temos exceções. C. Incide a responsabilidade civil objetiva do Estado, por se tratar de uma lei de efeito concreto, que não estabelece normas gerais ou abstratas, constituindo-se no seu conteúdo ou quanto à matéria em verdadeiro ato administrativo. Essa é a nossa resposta, tá bem? D. Incide a responsabilidade civil subjetiva do Estado? Sempre não, é só uma exceção, mesmo assim seria objetiva. E a letra E, incide a responsabilidade objetiva, não é sempre, então ela também está incorreta. E a gente fica com a letra C. Incide eventualmente, tá? Em casos específicos, essa responsabilidade, quando, novamente dizendo então, a lei é de efeito concreto ou uma lei que formalmente é lei, materialmente é ato administrativo, certo? E no caso das leis declaradas inconstitucionais. Responsabilidade civil do Estado é um tema altamente caidor em prova e aí eu te alerto novamente, não adianta decorar, saber bizu, se você não aprender direito administrativo de verdade. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Se gostou dessa temática, curte, comenta aqui e até lá!